esse profeta que nos trará a palavra do Senhor essa manhã. Glória a Deus. A missionária Vanessa falava comigo ali na tarde do renovo, quando vim aqui, que cerca de 15 anos atrás Deus levantou essa mulher aqui, irmãos, essa profeta, para dizer que Deus iria me levantar como evangelista dele na terra e que eu iria viajar a muitos lugares pregando a palavra do Senhor. 15 anos atrás, eu era o irmão Wesley. Nada contra seu irmão, né? Eu sou irmão de todo mundo, né? Mas Deus me levantou como evangelista para ir pelas nações pregando o evangelho do Senhor. Que Deus possa continuar te usando para entregar a palavra do Senhor. Eu acredito muito no seu ministério. Você é uma mulher de Deus. Eu vejo Deus na sua vida, missionária. Eu falei para minha esposa: nossa, eu estou sentindo algo diferente da missionária Vanessa hoje, da palavra. Sua família abençoada, pastor Denis, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Já está com... Oh, glória. Amém. Não, logo já tá todo mundo aqui, acho que é melhor. Pastora, a senhora que entregou o manto aí. Desde ontem eu disse, ela vai chegar na porta cuspindo fogo. É fogo santo, fogo do céu, amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Ó Eterno de Israel, no nome do Mashiach Yeshua, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço que o Senhor derrame uma unção dobrada, poderosa sobre a vida da missionária. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, enquanto ela prega, guarda a família, guarda os filhos. Meu Deus, vai protegendo, vai livrando de toda a retaliação do inferno, em nome do Mashiach Yeshua. Continua usando a tua filha como o Senhor sempre usou. Continua, Senhor, desce dos céus com uma unção dobrada sobre a vida dela nesta manhã, em nome do Mashiach Yeshua. E a igreja diz o quê? Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom estarmos aqui nesta manhã na presença de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo de número 21. Sou grata a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer também o pastor Paulo, pastor Alexandra pela confiança. Quero agradecer o evangelista Wesley, missionária Érica, também pela confiança, pelo carinho. E dizer que eu tentei fugir de todas as formas, mas quando o céu marca, não tem como fugir. Alguns meses atrás eu preguei no culto de missões, falei sobre Jonas e o tema da mensagem era: Deus está alinhando rotas. Hoje eu vou falar sobre Pedro e o tema da mensagem é: retornando para a rota da sua chamada. Diga isso: retornando para a rota da sua chamada. É forte, hein? Ô glória! Acharam? João, capítulo de número 21. E é interessante que quando eu preguei sobre Jonas, o evangelista Wesley, ele não sabia que eu ia pregar sobre Jonas, e na palavra inicial ele leu sobre Jonas. Hoje eu vou pregar sobre Pedro, ele não sabia que eu ia pregar sobre Pedro, e na palavra inicial ele trouxe Atos 3, que fala de Jonas. Deus está no negócio. Ontem, missionária Zoraide quase entrega aqui a minha mensagem. Então Jesus está no controle. Tu crê nisso? Cadê os crentes do glória a Deus? Cadê os crentes do aleluia? Ô glória! Como diz o Daniel. Acharam o capítulo 21 de João? Diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, a saber, João e Tiago, e outros 2 discípulos, que provavelmente era Filipe e André. Versículo de número 3.
Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Se assente em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pedro, ele era natural de Betsaida, mas provavelmente morava em Cafarnaum. Pedro não era um simples pescador. Ele tinha um empreendimento no ramo da pescaria juntamente com seu irmão André. E segundo os historiadores, eles tinham até uma sociedade com João e Tiago. Pedro, que o seu nome no hebraico é Simão, ou em algumas traduções Simeão. No aramaico Cefas, no grego Pedro, que significa pedra ou pequena pedra. A história de Pedro é maravilhosa, porque Pedro, ele é extraordinário. E ao mesmo tempo Pedro é polêmico. E nós conseguimos nos enxergar em Pedro. Pedro tem o temperamento sanguíneo, personalidade forte. E uma das características de alguém que tem o temperamento sanguíneo é a impulsividade. Pedro, ele era instável. Pedro, ele era explosivo. Pedro, ele agia sem pensar. Ele era precipitado no falar. Talvez se nós estivéssemos no lugar de Jesus, nós olharíamos para Pedro, faríamos uma leitura da vida dele e nós o julgaríamos como alguém improvável. Mas ainda bem que Deus não faz a leitura de nós como os homens fazem. Ainda bem que o olhar de Jesus para nós vai além do nosso temperamento, vai além da nossa personalidade, vai além da nossa aparência. Foi por isso que quando Samuel, ele desce na casa de Jessé para ungir Davi, a Bíblia diz que o primeiro que ele vê é Eliabe. E ele olha para Eliabe e acha que Eliabe é Davi. E ele diz: certamente esse é o escolhido do Senhor. E o Senhor diz: não, Samuel, a tua leitura está equivocada, porque os homens veem o que está diante dos olhos, mas eu vejo o que está no coração. Deixa eu te dizer uma coisa: Pedro era sanguíneo, Pedro era explosivo, Pedro era instável, precipitado no falar, mas Pedro tinha um coração ensinável. Oh, aleluia! Será que tem alguém aqui nessa manhã com coração ensinável? Será que tem alguém aqui que pode ser moldado? Será que tem alguém aqui que pode ser aperfeiçoado? Ter o seu temperamento aperfeiçoado pelas mãos de Deus? Aleluia! A Bíblia vai dizer que João Batista está pregando, cumprindo o seu chamado de ser o precursor de Jesus, de ser a voz do que clama no deserto, de preparar o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus passa, e João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Dois discípulos de João Batista resolvem seguir Jesus. A Bíblia diz que esses dois discípulos, eles passam o final da tarde e ficam até a noite ouvindo os ensinamentos de Jesus. Um desses discípulos era André, irmão de Pedro. E a Bíblia vai dizer que André fica maravilhado. Por quê? Porque André conhecia Jesus de ouvir falar, mas agora André pode contemplá-lo.
André pôde ouvi-lo. E André fica tão maravilhado com esse encontro, tão impactado com esse encontro, que ele vai ao encontro de Pedro, do seu irmão, e diz: Pedro, nós encontramos o Messias. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você lembra quando você encontrou o Messias, ou quando você foi encontrado por ele, mas eu quero te dizer nessa manhã, que no coração de André não nasceu um fogo, no coração de André nasceu uma fogueira que ardia e que o fez sair do lugar onde ele estava e dizer para Pedro: eu encontrei o Messias. Não deixa essa fogueira apagar dentro de você, não deixa essa chama apagar dentro de você. Você lembra quando Jesus te encontrou, ou quando você encontrou Jesus, aquela fogueira que ardia no teu peito, aquele desejo que você tinha de orar, aquele desejo que você tinha de estar na presença de Deus, aquele desejo que você tinha de buscar. Talvez essa chama se apagou, mas o Senhor te trouxe nessa manhã para te dizer: Ele marcou um encontro contigo neste lugar. O Messias marcou um encontro contigo. Essa chama vai reacender. Aleluia. André foi falar para Pedro. E olha que interessante, André encontrou o Messias, mas Pedro vai ser encontrado por ele. Que coisa tremenda. Ele pega Pedro e diz: vem, eu vou te apresentar a ele, eu vou te levar até ele. Meu irmão, um convite faz a diferença na vida de alguém. O evangelismo começa com um convite, a missão começa com um convite. Você pode começar um convite lá na tua família, você pode começar com um convite lá onde você trabalha. André não olhou para a dificuldade, não olhou para o problema, não olhou, para os obstáculos, mas ele entendeu: é dia de boas novas. Eu preciso dizer, eu preciso declarar que eu encontrei o Messias. Aleluia. E Pedro vai. E quando Pedro chega diante de Jesus, Jesus diz para ele assim: tu és Simão, filho de Jonas. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim: Pedro, eu te conheço. Eu conheço a tua história, eu conheço o teu histórico, eu conheço a tua família, eu sei de onde você vem. Eu sei, Pedro, que tu não é fácil de lidar. Eu sei, Pedro, que tu é difícil. Eu sei que tu és casca grossa. Mas a partir de hoje, tu serás chamado Cefas, que significa pedra. Eu vou te lapidar, Pedro. Eu vou te lapidar. Eu vou te lapidar todinho, para você ser usado. Aleluia. Aleluia. É bem verdade que nesse primeiro encontro, Pedro não se torna discípulo de Jesus. Porque em Lucas capítulo de número 5, a Bíblia diz que Pedro e Pedro e André, melhor, eles estão lavando as redes. Eles haviam tentado pescar a noite inteira e não tinham pescado nada. Aí chega Jesus, e Jesus vai fazer um culto à beira-mar. Ô evangelista, a gente tem que marcar um evangelismo. Deixa vir um verão. Vamos fazer um evangelismo à beira-mar. Jesus é maravilhoso. Ele pregava em todos os lugares.
Jesus vai fazer um culto na beira da praia. Aí tem vários barcos, tem vários pescadores, mas Jesus vai justamente a Pedro. Era Jesus dizendo assim: você não escapa de mim. Eu já te marquei, Cefas. Eu já te marquei, Pedro. Me empresta o teu barco. Jesus, mas tem o barco de muita gente aí. Mas eu quero o teu barco, Pedro. O negócio é contigo. A chamada é com você. É o teu barco, Pedro, que eu quero. Aí Pedro empresta o barco para Jesus. Jesus prega, Jesus ensina. Aí após a pregação, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, vai lá no alto mar, vai mais para o profundo e lança a rede. Pedro é um pescador experiente. Pedro entende de peixe. Pedro entende qual que é o melhor horário para pescar. Pedro sabe o melhor lugar para jogar a rede. Só que Pedro não entendia de milagre. A Bíblia diz que Pedro diz assim: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, nós colocamos todos os nossos esforços, nós usamos as nossas melhores habilidades. Senhor, nós nos esforçamos durante uma noite inteira e nada apanhamos, nada pegamos. O Senhor está dizendo para mim e para você: Ele viu o teu esforço naquele dia. Ele viu que você tirou força da fraqueza. Ele viu que você tentou e se frustrou de novo. Ele viu quando a tristeza bateu no teu coração. Ele chegou quando você estava lavando as redes. Mas Ele diz para alguém aqui: eu tenho uma surpresa para você. No meio da tua decepção, eu tenho uma surpresa. O Senhor diz: o meu favor vai te alcançar. Ele diz: nada apanhamos, mas segundo a tua palavra, Senhor. Olha isso. Segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Você sabe que quem tem um temperamento sanguíneo é assim, né? Vai que vai. Vai que vai mesmo. Não consegue se conter, não consegue se segurar. Por quê? Porque todo temperamento, ele tem as suas, vamos dizer assim, as suas debilidades, mas tem também as suas virtudes. Aí eu imagino Pedro indo lá pro profundo, pro meio do mar, pro alto mar, e falando assim: eu trabalhei a noite inteira, nada pesquei, mas eu vou confiar na palavra dele. Eu vou confiar na palavra dele. Aí a Bíblia diz que Pedro lançou, e quando puxou, a Bíblia diz que a rede já não estava mais vazia. A rede já não estava mais vazia. Será que você entende isso? Que você vai lançar e a rede não vai voltar vazia? Será que você pode tomar posse dessa palavra? Que a rede não vai estar vazia. Aonde você lançar a rede, ela vai voltar cheia, 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 cheia. A Bíblia diz que as redes quase se rasgavam. Teve que pedir ajuda para carregar a bênção. Se prepara para pedir ajuda. Se prepara para pedir ajuda, mas não vai ser ajuda de socorro não, presbítero Mateus. Vai ser ajuda para alguém carregar sacolas que Deus vai te presentear. Para carregar os móveis novos que vai chegar na tua casa nova. Ai, o
Deus que enche rede de peixe está aqui nessa manhã. Segundo a sua palavra, nós vamos lançar a rede, Jesus. Pedro estava frustrado, estava triste, lavando as redes para ir embora para casa, Letícia. Aí Jesus chega e muda o quadro. Jesus muda o quadro. Talvez alguém olhou e falou assim: que vergonha. Olha a rede deles vazia, lavando a rede. Mas no meio da vergonha Deus trouxe dupla honra. Aí Pedro se ajoelha diante de Jesus e diz: retira-te de mim, Jesus, porque eu sou pecador. Jesus disse: não me retiro nada, porque a partir de agora você vai ser pescador de homens. Oh, aleluia! Vem e segue-me. Esse convite é para mim e para você. Vem e segue Jesus. Aleluia! Pedro larga tudo, André larga tudo, e João e Tiago vai também na onda, larga tudo e já vai seguindo Jesus. Começa a chamada de Pedro. Pedro vai começar a ser lapidado pelo Senhor Jesus. Não vai ser um processo fácil. Não vai ser um processo fácil. Deixa eu te falar. Você pode ter aí o temperamento fleumático, colérico, melancólico, sanguíneo. Jesus está dizendo assim: eu não vou mudar o teu temperamento, eu vou lapidar o teu temperamento. Está entendendo o que Jesus está dizendo para mim e para você? Jesus usa cada um conforme Ele fez, conforme Ele chamou, conforme as suas características. Começa-se um processo de lapidação em Pedro. Pedro, ele é tão precipitado no falar que vai ter várias passagens que Pedro falou fora de momento. Por exemplo, quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, tocou ali na barra do vestido de Jesus, que Pedro, Jesus disse assim: alguém me tocou, porque virtude saiu de mim. Aí Pedro disse assim: Senhor, a multidão te aperta, a multidão esbarra em ti, e o Senhor diz: alguém me tocou. Olha como Pedro era precipitado no falar. Olha outra vez, Pedro foi lá e falou assim para o Senhor assim: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? Até 7 tá bom, né, Jesus? 7 vezes tá ótimo, depois na 8ª eu já não perdoo mais. Até 7 tá bom. Aí Jesus vai lá e responde para ele: 70 vezes 7. Jesus estava querendo dizer para ele, não era uma quantidade específica, mas sim sobre perdoar a pessoa várias vezes. Todas as vezes que a pessoa fizesse algo, Pedro deveria aprender a perdoar. Teve outra vez, Jesus está no monte, está Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que Jesus se transfigurou diante deles. O rosto de Jesus resplandecia, as roupas de Jesus ficaram brancas, alvas como a neve. Aí aparece quem? Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, Jesus a própria graça. Aí eles estão ali conversando. Aí quem que vai abrir a boca? Pedro. Meu irmão, tá Elias, Moisés e Jesus. Que Pedro tem que abrir a boca? Pedro diz assim: olha, é bom estarmos aqui, hein, Jesus? Que bom estarmos aqui. Quer que eu faça uma cabana? Eu faço uma cabana para o Senhor, outra para Elias
e outra para Moisés. Aí ouve-se uma voz do céu que diz: eis aí o meu filho amado, escutai-o. Que tremendo. Teve outra vez que Jesus falou assim: olha, eu vou lavar agora os seus pés, os pés dos discípulos. Aí Pedro disse assim: ah, Senhor, meu pé não. O meu não, Senhor, porque isso aí é coisa de criado. É o criado que lava os pés de quem chega na sua casa, de quem chega na casa. Os meus pés não, Senhor. Aí o Senhor disse assim para ele: Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele disse: ah, Senhor, então lava os pés, lava as mãos e lava a cabeça também. Como Pedro, como a gente se vê em Pedro, não é? Eu me vejo muito em Pedro. Me vejo muito. É por isso que eu falo que Jesus trabalha na minha vida todos os dias. Todos os dias Jesus está matando o Pedro que está em mim. Lapidando esse Pedro. Que tremendo. Pedro, ele tinha uma fé, vamos dizer assim, diferenciada. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que eles estavam no meio de uma tempestade. Jesus não está no barco. A Bíblia diz que era a 4ª vigília. Isso era já de madrugada. E aí, a Bíblia diz que eles remaram e não conseguia sair dali, não conseguia se sair daquela situação. Aí aparece quem? Jesus andando por cima das águas. E Jesus olha para eles e diz assim: não temais, sou eu, tem de bom ânimo. Aí Pedro, meu irmão, vamos imaginar a cena. Uma tempestade, ventos de sei lá quantos quilômetros por hora, ondas gigantescas. Aí Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Nadando? Não. Flutuando? Não. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro era fora da curva. Doidinho, pirado. Irmão, quem é no meio de uma tempestade que vai falar: eu quero andar por cima das águas? É uma fé esquisita, não é? Mas é a fé esquisita que move a mão de Deus. Porque Pedro vivenciou o que os outros discípulos não vivenciaram no barco. Pedro foi o único discípulo a andar por cima das águas, porque ele teve uma fé esquisita, porque ele teve uma fé ousada, porque ele teve uma fé diferenciada. E ele está indo. E enquanto os olhos dele estão em Jesus, Pedro está indo muito bem. Enquanto os olhos dele estão em Jesus, o vento não está incomodando, as altas ondas não estão incomodando. Enquanto os olhos dele estão em Jesus, Pedro está focado e está conseguindo andar. Mas a Bíblia diz que quando ele começa a sentir o vento forte, ele começa a olhar, ele começa a sentir medo, e o medo traz a dúvida, e ele começa a afundar. Quantas pessoas estavam indo muito bem, mas tiraram os olhos de Jesus e começaram a afundar? Quantas pessoas começaram bem no seu casamento, começaram bem nas suas empresas, nos seus trabalhos, na igreja, na faculdade, no curso? Quantas pessoas começaram bem, mas tiraram os olhos de Jesus e afundaram no medo e nas dúvidas? Mas só fica indo profundo quem quer. Porque se você clamar, as mãos de Jesus te levantam. Pedro clamou, ele disse: Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me.
É interessante que Jesus vai lá e pega Pedro pelas mãos, e Jesus não pegou Pedro no colo, não. Porque Jesus poderia ter levantado Pedro, que estava afundando, colocar ele no colo e levar ele para o barco. Não, sabe o que eu imagino? Eu imagino quando Jesus levantou Pedro, disse assim: vem, você vai continuar andando por cima das águas, porque você saiu do barco andando por cima das águas. Vai voltar para o barco andando por cima das águas. Está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? Ainda que situações tentem nos afogar, ainda que o medo tente nos afogar, ainda que as dúvidas tentem nos afogar, Jesus está dizendo que Ele pega você pelas mãos e você volta andando por cima das águas. Jesus diz para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? É como se Jesus estivesse dizendo assim: por que você não continuou olhando para mim? Você deveria ter continuado olhando para mim. Se tu tivesse continuado olhando para mim, tu não tinha afundado. Que tremendo. Teve uma vez que Jesus perguntou assim para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos responderam assim: olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é o João Batista, porque João Batista já tinha morrido, outros dizem que o Senhor é um profeta. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta ecoa até os nossos dias. Jesus te pergunta nessa manhã: quem é Jesus na sua vida? Quem você diz que Jesus é? Tem pessoas que dizem que Jesus é tanta coisa, né? Mas para você, quem é Jesus? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, para os outros o Senhor pode ser só um profeta, mas para mim, para nós, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Remidor. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na tua vida? Será que Jesus é só um profeta na tua vida? Ou será que Ele é o Cristo, o teu Salvador, o Messias aguardado, aquele que vai vir buscar a sua noiva, o amado da sua alma? Quem é Jesus para você? Será que você tem reconhecido Jesus na tua vida? Só que nesse mesmo capítulo, Pedro ele vai de um extremo a outro extremo muito rápido. Nesse mesmo capítulo, Jesus vai dizer assim: olha, eu vou padecer, eu vou sofrer, eu vou agora para Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, dos malfeitores, eu vou ser pisado, eu vou ser humilhado, e eu vou ser morto. Aí Pedro chama Jesus de lado. Imagina Pedro colocando assim a mão nos ombros de Jesus e dizendo assim: mestre, tem compaixão de ti. Não faz isso não, mestre. Não aceite isso, Jesus. Aí Jesus se vira para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. A ti não é dado conhecer as coisas do reino de Deus. Observe que Pedro não ficou endemoniado.
Jesus não disse que Pedro estava endemoniado. Não. Mas o diabo falou na boca de Pedro. Alguém que alguns minutos atrás, algumas horas atrás, tinha tido uma revelação tão tremenda, uma resposta tão profunda, dizendo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus até elogiou ele e disse: olha, bem-aventurado és tu, Simão, Pedro, porque não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Como alguém que tinha recebido uma revelação de Deus poucas horas atrás, agora o diabo está falando na boca dele. Tem a ver com o temperamento dele, sanguíneo? Não. Tem a ver com a personalidade forte? Não. E deixa eu te dizer uma coisa, abrir um parênteses. Personalidade forte não significa ser mal educado. Fica a dica, hashtag. Porque tem gente que, né, que diz assim: não, é mal educado, é minha personalidade. Não, não, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que que o diabo falou na boca de Pedro? Simplesmente porque ele não vigiou. Ele não estava endemoniado, ele não ficou endemoniado. Jesus não chama ele de encapetado, nem de endemoniado. Não, Jesus fala para o diabo sair. Pedro não vigiou, e se nós não vigiarmos, o diabo fala. Por isso que o salmista, Salmo de número 141, versículo 3, ele diz: Senhor, põe um guarda à porta da minha boca. Guarda os meus lábios. Porque se você não vigiar, o diabo fala na tua boca. Você está recebendo uma revelação de Deus aqui dentro da igreja. Você sai da igreja, se você não vigiar, o diabo usa a tua boca. Se usou a de Pedro, que estava lá do lado de Jesus, não é? Quanto mais a nossa. Então, a gente tem que vigiar. Se eu estou vendo que não edifica, melhor guardar para mim. Se eu estou vendo que aquilo vai me levar a pecar, melhor guardar para mim. Não empresta a tua boca para o diabo, não. Deixa Deus usar a tua boca. Deixa Deus usar a tua boca. Aí Jesus começa a pregar uma palavra muito dura, um discurso muito duro, falando que ele era o pão vivo que desceu do céu, falando que aquele que não comesse a sua carne, não bebesse o seu sangue, não poderia ter a vida eterna. Jesus começa a falar: olha, os seus pais comeram maná no deserto, mas seus pais morreram. Mas aquele que comer do pão que eu lhe der, esse vai ter a vida eterna. Aí a Bíblia diz que eles acharam esse discurso duro. Em João 6,66, 666, Jesus, o número da besta, não é? 666. Irmãos, isso aqui não está aqui por acaso. Na Bíblia não existe coincidência. Depois você leia no João 6,66. A Bíblia diz assim: e muitos discípulos voltaram para trás. Versículo da apostasia. Muitos discípulos voltaram para trás porque achou a palavra dura. E quantos hoje têm saído da igreja, têm saído da presença de Deus porque está achando a palavra dura? Quantos mudam de igreja? Não, vou para outra, acho que a outra lá a palavra é mais light. Aqui a palavra está muito dura, está muito pesada, o discurso está duro, eu vou para outro lugar. Vai para outro lugar onde? Eles começam a voltar atrás. Aí Jesus vira para os discípulos e diz assim: se vocês quiserem ir, também virou para os 12 e disse: se vocês quiserem ir, esse é o momento, pode ir embora também. Aí Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos? Olha que interessante que ele não diz para onde.
Ele diz para quem? Porque onde tem muitos lugares onde você pode ir, mas para quem só tem um. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pode ser palavra dura, pode, Jesus, pode aqui nos chicotear, pode, Jesus, o nosso lombo aguenta, mas nós vamos ficar, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Sabe por quê? Porque o evangelho que transforma é o evangelho que nos confronta. Estão cantando por aí que o Zé entrou, a Maria sambou. Eu não sei de nada disso. Eu sei que quem vai entrar é os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Pedro, tudo para dar errado. Pedro em todos os momentos, ou em vários momentos, falha. Em vários momentos Pedro frustra as expectativas. Em vários momentos Pedro é uma decepção. Mas Jesus em todos os momentos está ali envolvendo Pedro. Em todos os momentos Jesus está trazendo Pedro para perto. Em todos os momentos Jesus está lapidando, ensinando. Por quê? Porque Pedro é pedra, pedra bruta, que precisa ser lapidada. Jesus está dizendo: deixa eu te lapidar. Estou finalizando. Na última ceia, após cearem, Jesus já tinha dito que um deles era um diabo. Está escrito lá, depois tu lê. Está no texto. Jesus fala assim: um de vocês é um diabo. Aí sim, Jesus disse que era. Aí Jesus olha assim para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás pediu para te peneirar que nem trigo, ou cirandar em algumas versões. Aí eu fui pesquisar, irmão. Falei: peraí, o que é isso? Peneirar que nem trigo. Fui pesquisar. Como que eles peneiravam? Eles colocavam o trigo na peneira e eles sacudiam. Joga para cima, joga para baixo, sacode, 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 sacode. Olha o que Satanás estava pedindo para Jesus: para sacudir Pedro, para jogar Pedro para cima e para baixo. Que Deus nos livre da peneira de Satanás. Que Deus nos livre da peneira de Satanás, porque tem muitos que não aguentam ser sacudido por Satanás. Tem muitos que não resistem. Jesus disse assim: Pedro, mas eu roguei por ti, eu intercedi por ti. Tu vai passar pela peneira de Satanás, mas você vai passar debaixo da minha intercessão. E você, quando se converter, olha isso, meu irmão. Jesus só lapada, né? Como é que chama a tapa aqui? Vocês falam Chico, chapada. Só chapada. Jesus vira para Pedro e diz assim: quando tu te converteres. Meu Deus. Pedro andando já 3 anos com Jesus. E Jesus vira para ele e diz assim: tu, quando te converter, Jesus está falando assim: tu não é convertido, tu é convencido. Quando tu te converteres, tu fortalece aos teus irmãos. Aí sabe que Pedro respondeu? Pedro disse assim: eu não. Aí Jesus disse assim: e digo mais: esta noite ferirão o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas, e muitos vão se escandalizar em mim. Aí Pedro disse assim: eu não, Senhor. Eu? Não. Quem vai se escandalizar é o evangelista Wesley. O pastor Fred. Eu não, Senhor. Eu não vou me escandalizar, não. Eu estou pronto. Eu estou pronto, Senhor, para ir contigo até a morte. E nós devemos tomar cuidado com isso, com a autoconfiança. Porque tem gente que acha que está tão bem com Deus, mas não está.
Tem gente que acha que está firmado, mas não está. Nós temos que tomar cuidado quando nós falamos assim: naquele pecado, eu não caio não. Não, aquele ali... Eu sou forte, pode vir, Senhor. Pode deixar o diabo me tentar que eu venço ele ali. É? Cuidado. Pedro achou que ele estava forte, que ele estava fortalecido. Só que Jesus já tinha dito para ele: Pedro, Satanás está de olho em você. Satanás está te observando. Satanás pediu para te peneirar, Pedro, cuidado. E Pedro lá, falando sem parar que estava pronto. Estou pronto, Jesus. Aí Jesus olhou para ele e disse: Pedro, hoje mesmo tu vai me negar. E não vai ser uma vez não, vai ser 3. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro disse: não, por ti darei minha vida. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Jesus vai para o monte, chama Pedro, Tiago e João para orarem mais próximo dele. Quando Jesus volta, os 3 estão dormindo. Aí Jesus acorda os 3, mas Jesus fala para Pedro: Pedro, nem uma hora pudeste orar comigo? Nem uma hora pudeste velar? Vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus estava dizendo? Que o espírito, não é o espírito de Deus, não é o Espírito Santo, é o nosso espírito, o espírito do homem. Ele está disposto a fazer o que é certo, a fazer o bem. Mas a nossa natureza, que é pecaminosa, ela é fraca. E como é que a gente fortalece a nossa natureza pecaminosa? Orando, vigiando. E não é pecando e nem dormindo. Jesus disse: vigiai e orai. Era Jesus dizendo: Pedro, acorda, Pedro, o diabo está querendo te peneirar, acorda. Aí Jesus vai orar. A Bíblia diz que por 3 vezes Pedro e os discípulos, lá os 2, estavam dormindo. Aí Jesus falou assim na 3ª vez: levanta, levanta que o traidor está chegando. Aí Pedro, que não vigiou, que não orou, acorda assim, ó. Sabe quando você levanta da cama, que você levanta meio zonzo? Pedro levanta assim no susto. Aí o que acontece? Vem os soldados romanos. Pedro pega a espada. Olha como Pedro é doido. Irmão, um soldado romano, alguém que foi treinado. É alguém que tem treinamento. É alguém que também estava armado. É alguém que está pronto ali para um embate, para uma luta, para uma defesa. Mas a Bíblia diz que Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado Malco. Irmão, quantas coisas poderiam ter acontecido naquele dia por causa da atitude de Pedro? Porque Pedro não vigiou, porque Pedro não orou. Porque Pedro deixou o Pedro explosivo tomar conta. E quantas vezes nós perdemos a razão no momento de confronto e nós queremos pegar a nossa espada e queremos ferir. Aí você fala: mas eu estou ferindo para me defender. Não, você está ferindo porque você não vigiou e orou. Jesus disse assim: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que ferir com a espada será ferido. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Mas tem que se cumprir o que está na palavra. E Jesus é levado. Começa o sofrimento de Jesus. E Pedro para diante de uma fogueira e está acompanhando Jesus de longe. Dá para ele ver Jesus. Jesus também dá para ver Pedro. Passa uma criada e diz: ei, tu andava com ele, né? Tu não andava com ele? Aí Pedro disse assim: eu não, mulher. Eu não. Passa um homem e diz: ei, tu és um dos tais. Aí sabe o que ele diz? Ele diz: eu não sou não. Não sou não. Não sou eu não, homem. Não. Passa alguém e diz: és tu sim. A tua fala te denuncia. Tu és discípulo dele. Aí Pedro disse: não, eu não o conheço.
Tem um louvor que diz: eu quero conhecer Jesus. Pedro declarou com a boca dele. Andava 3 anos com Jesus e ainda declarou: eu não o conheço. Quantas pessoas estão na igreja há tantos anos e não conhecem Jesus? Conhece bênção, conhece milagre, conhece providência, mas não conhece Jesus. Não o conheço. Só que quando ele disse não o conheço, o galo cantou. Ele olha para o lado. Quem está olhando para ele? Jesus. Jesus estava olhando para Pedro. Não era um olhar de acusação. Não, não era. Jesus não faz esse papel de acusar. Não. O olhar de Jesus era: Pedro. Pedro, Pedro. Eu falei para você. E a Bíblia diz que Pedro lembrou-se das suas palavras. E ele chorou amargamente. Eu tenho certeza que Pedro pensou em desistir. Pedro já não se achava digno de ser um discípulo de Jesus, porque ele havia negado. Quando muitas vezes Jesus o havia confessado diante dos homens, quando Pedro teve a oportunidade de confessar, Pedro o negou. Talvez Pedro se lembrou de tudo aquilo que Jesus fez na vida dele, como ele se tornou íntimo de Jesus, como ele se tornou muito próximo de Jesus, alguém que fazia parte do círculo íntimo de Jesus, alguém que viu coisas que outros discípulos não viram, alguém que vivenciou coisas que os outros discípulos não vivenciaram. E Pedro diz: eu o neguei. Eu o neguei. E a Bíblia diz que Jesus sofre. Se cumpre em Jesus toda a Escritura. Ele morre e ele ressuscita. E quando as mulheres vão ao sepulcro, o anjo aparece para elas e o anjo diz: diga aos discípulos e a Pedro. Acho que você não entendeu. Pedro havia negado. Mas quando o anjo aparece, Jesus manda o anjo falar o nome de Pedro. Era o Senhor dizendo: Pedro, ainda você faz parte. Diga aos discípulos e a Pedro que eu vou adiante deles para a Galileia. E no capítulo 21 que nós lemos, a Bíblia diz que é a terceira vez que Jesus vai aparecer ressuscitado para eles. Pedro está lá e Pedro de repente diz assim: eu vou pescar. Só que Jesus tinha dito o que para Pedro em Lucas 5? A partir de agora você é um pescador de quê? Homens, almas. Você é um pescador de homens. Por que Pedro voltou a pescar peixe? Por que Pedro voltou para o lugar da onde Jesus tinha tirado ele? Ele tinha saído da rota da chamada. Ele tinha se frustrado, ministerialmente frustrado, ministerialmente abatido. Ministerialmente ele estava decepcionado com ele mesmo. Pedro não se via mais como alguém que poderia ser usado pelo Senhor, como um pescador de homens. Então ele diz: eu vou voltar para o meu ofício. Só que nós temos que tomar cuidado quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos chateados com alguma coisa. Sabe por quê? Porque quando Pedro disse: eu vou pescar, outros 6 discípulos que estavam com ele disseram: nós também vamos pescar com você. Cuidado, porque você influencia outras pessoas. Tem pessoas olhando para você e se inspirando em você. E dependendo da decisão que você tomar, essas pessoas vão te seguir.
Então muitas vezes na sua decepção, na sua frustração, é melhor continuar onde Jesus te chamou. É melhor continuar fazendo aquilo que Ele te ordenou. Por quê? Porque de repente você toma uma decisão de voltar, porque você está decepcionado, porque você está frustrado, e os outros vão te seguir. E eles pescam. E o que acontece? É engraçado, irmão. Sabe o que eu acho que é engraçado? Porque em Lucas 5 eles pescaram a noite toda e não apanharam. A igreja está aí, eles pescaram a noite, eles tentaram pescar a noite inteira e não apanharam. E agora de novo, eles passam a noite inteira e não pescam nada. Aí aparece um homem na beira da praia, de novo. Se você não aprender, a história vai se repetir. Se você não aprender, a história vai se repetir. Aí você diz, por que eu estou passando por isso? Porque você saiu da rota da chamada. Porque você saiu do propósito. Porque você saiu da visão. Porque você saiu do foco. Porque você saiu do alinhamento. É por isso que está se repetindo. É a mesma cena. Uma praia, pesca a noite inteira, tentativa de pesca frustrada, e Jesus aparecendo na beira da praia. Aí eles não sabem que é Jesus, eles não reconheceram Jesus. Eu não sei se Jesus estava com outro formato, com outro rosto, não sei. Eu sei que a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus. Aí Jesus disse assim: tem alguma coisa para comer? Eles disseram lá do mar. Eles estavam muito próximo da beira da praia. Diz que estava 200 côvados. Era muito próximo. Jesus disse assim: tem alguma coisa para comer? E os 6 lá no mar. Aí eles disseram: não. Aí Jesus disse assim: então lança a rede do lado direito. Talvez eles pensaram que era alguém que morava na região, conhecia ali. Falou: vamos lançar, a gente não tem nada a perder, já trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, vamos lançar. Aí a Bíblia diz que eles lançaram a rede. É como se Jesus dissesse assim: vocês não vieram pescar? Então eu vou mostrar para vocês quem dá ordem aos peixes. Quem é que enche a rede de vocês? A Bíblia diz que quando eles puxaram a rede, veio 153 peixes, não peixinhos, peixes grandes. Deixa eu te falar uma coisa. Eles pescaram novamente a noite toda. Tentaram pescar a noite toda e não pescaram nada. Mas Jesus aparece e mais uma vez Jesus enche a rede deles. 153 peixes grandes. Que coisa tremenda, irmão. Não entrou nenhuma sardinha, não. Não entrou um peixinho pequeno. Só peixes grandes. Isso mostra o cuidado de Deus, o cuidado de Jesus, dizendo que Ele tinha preparado aqueles 53 peixes. Aí João disse assim: Pedro, é Jesus. Pedro corre. Aí Jesus chama Pedro. Aliás, quando Pedro sai, quando os discípulos saem da água, a Bíblia diz que já tem uma fogueira. Jesus gostava de peixe assado. Já tinha uma fogueira com peixe e pão na brasa. Olha que interessante isso. Pedro negou Jesus diante de uma fogueira. Jesus aparece agora para ele ressuscitado diante de o cenário que era cenário de vergonha, o cenário que era cenário de derrota, agora é cenário de restauração. Aquilo que o diabo tentou usar para manchar teu ministério, para manchar teu casamento, para manchar tua história, Jesus está dizendo: eu vou usar para restaurar. Pedro, tu me amas mais do que estes?
Porque antes ele não disse que todos se escandalariam. Deixa pra lá. A língua enrola, não vai. Quando enrola, se escandalizariam. Foi. Em ti. Eu não. Não foi? Aí Jesus aparece para ele, Patrícia, e diz assim: Pedro, tu me amas mais do que estes aqui? Tu me amas? Só que aqui, quando você vai estudar o verbo que foi usado, essa palavra me amas, ela está no grego, que é agapau, que vem do verbo ágape, que é um amor supremo, um amor incondicional. Um amor puro, um amor forte. Jesus está perguntando assim para Pedro: Pedro, tu me amas com amor agapau, com amor perfeito, com amor incondicional, mais do que esses? Aí Pedro disse assim: Senhor, eu te amo. Mas o te amo, ele não responde com o verbo agapau, ele responde com o verbo filéu. Filéu é um amor de amigo. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas com amor perfeito, com amor agapau, com amor incondicional? Aí Pedro responde: Senhor, eu te amo com amor de amigo. Aí Jesus vai e pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Só que dessa vez Jesus pergunta com o verbo filéu. Tu me amas com amor filéu? Com amor de amigo? Pedro se entristece porque é a terceira vez que Jesus pergunta. Mas da mesma forma como ele negou 3 vezes, ele precisava confessar 3 vezes que ele amava. E ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor de amigo. É um amor falho, é um amor imperfeito, mas eu te amo. Aí Jesus vira para ele e diz: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Era Jesus dizendo: hoje você tem por mim um amor de amigo, um amor filéu, mas vai chegar um tempo, Pedro, que você vai ter o amor agapau, o amor incondicional, o amor de dar a vida por alguém. Você vai chegar nesse nível. Oremos para o Senhor colocar no nosso coração esse amor. O amor agapau, de amar a Deus, de amar o próximo, com esse amor incondicional, que não espera nada em troca. Se coloca de pé. Pode se colocar de pé. Por que Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros? Jesus estava dizendo assim para Pedro: Pedro, eu não mudei de ideia acerca do teu futuro. Você errou, mas você não é um erro. Você negou, mas você não é uma negação. Era o Senhor dizendo: hoje você retorna para a rota da tua chamada. O tempo do envio chegou para a tua vida. Hoje, Pedro, hoje você retorna para a rota da tua chamada. Nada mais de pescar peixes. Agora você vai cumprir o teu ministério e ser pescador de homens. Deixa eu te falar. O Pedro que não vigiava, o Pedro que não orava, o Pedro que era explosivo, ele ficou no passado. Por quê? Em Atos, nós vamos ver um Pedro transformado. Missionária, Deus mudou o temperamento de Pedro? Não. Ele continuou sendo sanguíneo, sangue quente, mas sendo movido pelo Espírito Santo de Deus.
Porque um Pedro fora da rota da chamada é um perigo. Mas um Pedro na rota da chamada é uma potência nas mãos de Deus. É tão tremendo que Pedro na rota da chamada, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, eles falam novas línguas, eles recebem o poder de Deus. Pedro vai olhar. Aliás, as pessoas vão dizer: esse povo está tudo bêbado, está tudo embriagado esse povo. Aí Pedro na rota da chamada vai dizer: eles não estão embriagados, eles estão cheios do poder de Deus. Pedro na rota da chamada vai orar por um coxo na porta do templo Formosa, e o coxo vai ser libertado, vai ser curado. Pedro na rota da chamada, ele abre a porta do evangelho para os gentios. Pedro na rota da chamada, ele desmascara Ananias e Safira. Pedro na rota da chamada, ele ressuscita Dorcas. Pedro na rota da chamada, na sua primeira pregação, ele ganha 3.000 almas. Na segunda pregação, ele ganha 5.000 almas. É isso que Deus quer fazer. Entra na rota da chamada. É por isso que ele disse: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? A Bíblia não relata como Pedro morreu, mas os historiadores dizem que Pedro ia ser crucificado. Jesus disse assim uma vez para Pedro: Pedro, quando tu ficar mais velho, vão te chamar e você vai estender as mãos, e você vai ser guiado e levado para lugares que você não vai querer ir. Eu acredito que Jesus está falando da morte de Pedro. Os historiadores dizem que Pedro ia ser crucificado igual Jesus. Mas o Pedro na rota da chamada, ele diz assim: eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre. Eu hoje não tenho mais o amor filéu, eu não tenho mais o amor de amigo, eu tenho o amor agapau, o amor incondicional. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual a ele. Pedro na rota da chamada é um sanguíneo restaurado por Deus. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: é tempo de voltar. É tempo de voltar para a rota da chamada. Ei, quem era você? Quem era você na presença de Deus? Lembra quando você chorava? Lembra quando você chegava mais cedo no culto para colocar o joelho no chão e orar? Lembra quando você levantava na madrugada? Lembra quando você folheava a Bíblia? Você examinava as Escrituras? Lembra que você tinha um temor? Tinha temor no que falava, tinha temor no que ouvia, tinha temor no que via. O Senhor está dizendo: é preciso voltar para a rota da chamada. A fogueira está sendo acesa dentro de você hoje. A fogueira está sendo acesa dentro de você. Pedro, o improvável se torna a coluna da igreja primitiva. Pedro, o explosivo, missionária Zoraide, o brigão, ele se torna apóstolo de Jesus Cristo. O Senhor já definiu onde você vai chegar, mas para chegar lá vai depender de você. A
rota já foi traçada. A rota já foi traçada. Tem gente aqui que vai ser um excelente evangelista. Tem gente aqui que vai ser um excelente missionário. Tem gente aqui que vai ser excelente servo de Deus. Mas o Senhor está dizendo hoje: é preciso voltar para a rota da chamada. Pedro, como uma pedra bruta, foi lapidado. E eu posso te dizer que foi transformado num diamante. Aleluia, 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 aleluia. Por que o Senhor investiu tanto em Pedro, Daniel? Por que o Senhor investiu tanto em Pedro? Porque o Senhor via além. O Senhor diz: eu estou investindo em você. Mesmo quando você desiste, mesmo quando você falha, mesmo quando você nega, mesmo quando você não é a mesma coisa que você era quando começou, o Senhor diz: eu continuo investindo em você. Eu continuo investindo em você. Ele te encontra na beira dessa praia. Ele te encontra na beira dessa praia. Ele diz para você: apacenta as minhas ovelhas. Diga para a pessoa que está do seu lado: é tempo de voltar. E desse jeito aí, diga: é tempo de voltar. Igor, é tempo de voltar a ser um evangelista. É tempo de você voltar para a rota de chamada. Você sabe da onde o Senhor te arrancou. Você como Pedro, o Senhor diz: eu te chamei como evangelista. Eu vejo a fogueira se acendendo aqui. Eu vejo a fogueira se acendendo nesse lugar. Você não vai conseguir mais se conter. Você não vai conseguir mais se conter. Esse fogo vai arder. E você vai voltar para a rota da chamada. Oh, aleluia! Você vai voltar. Para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Aleluia! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar e a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te Eu quero orar por você que precisa voltar para a rota da chamada. Isso não é vergonha. Não é vergonha você reconhecer que você precisa voltar para a rota da chamada. Talvez em algum momento você perdeu o alinhamento. Em algum momento você perdeu a direção, você perdeu a força, você perdeu o vigor. Em algum momento aquela chama que estava acesa foi apagada. Mas eu quero hoje profetizar sobre a tua vida, que o que Deus fez na vida de Pedro, Ele vai fazer na nossa. E nós vamos cumprir o nosso chamado.
Nós vamos cumprir o nosso chamado. Não vamos cumprir como Judas Iscariotes. Não. Nós vamos cumprir como os discípulos cumpriram. Feche teus olhos. Senhor, diante de Ti, Pai, e sobre essa palavra que foi pregada, eu quero profetizar que nós estamos retornando hoje para a rota da nossa chamada. Senhor, o Senhor acende em nós a chama do Evangelho. O Senhor acende em nós a chama do ID. Meu Deus, e o Senhor nos faz retornar, Pai, ao início de tudo. E hoje, meu Deus, nós como Pedros, moldados pelo Teu Espírito Santo, usaremos o nosso temperamento, a nossa personalidade, para a Tua glória, para a Tua honra. E através de nós, ó Pai, outros serão alcançados. Através de nós, ó Pai, vidas serão impactadas, transformadas. Porque hoje o Senhor aviva em nós a Tua obra, em nome de Jesus. Aleluia. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: eu me despedi dos meus pais. Deixa eu te falar uma coisa. Pedro teve que abrir mão. Pedro teve que renunciar para poder chegar onde ele chegou. Ele teve que afundar os barcos mesmo. E nessa manhã, que você venha renunciar o que for preciso. Renuncie o que for preciso. Porque hoje o Senhor não te chama mais de Simão. O Senhor te chama de Cefas, porque é uma pedra que foi moldada por Ele. Pra quem eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho voz de Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho voz de Deus, palavra. Você pode declarar isso? Pra quem eu irei? Pra quem eu irei? Diga isso. Se eu não tenho, você não tem mais pra onde voltar. Só tenho a Ti, Deus, palavra de vida eterna. Pra quem? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho a Ti, Deus, palavra de vida eterna. Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Não tem mais. só tenho a Ti. Pescaria não é mais pra você. Palavra de Barco de pesca não é mais pra você. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho a Ti, Deus, palavra de vida eterna. Amém? Irmãos, me perdoe pelo horário, mas eu precisava entregar isso. Eu não podia levar isso para minha casa. Eu precisava entregar. E que essa palavra, essa fogueira,
que foi acesa no teu coração hoje se mantenha acesa até Jesus voltar. Amém? Bate palma para Jesus.